Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos nossos Minutos de Autismo. Estamos na temporada 8, que tem por tema Autismo e Escola. Precisamos falar sobre isso. Quem trata de autismo e escola não pode deixar de mencionar a figura do assistente de ensino. É uma função que já adquiriu muitas formas e muitos nomes. A nossa professora Rita Jordan aborda essa personagem tão importante ao falar sobre o papel do auxiliar de educação. Vamos ouvi-la. Precisamos lembrar que inclusão é um processo, não um local. E isso tem relação com a maneira como incluímos as pessoas, e não com o lugar onde as colocamos. Às vezes, a maneira de manter a criança na escola regular é providenciando para ela seu próprio auxiliar de educação, ou monitor ou professor de apoio, entre outros termos usados para descrever esses profissionais. A criança tem seu próprio assistente, que a acompanha e pode ajudá-la a se virar. Lamentavelmente, as pesquisas mostram que esse recurso costuma não ser eficaz. Muitas vezes, esses profissionais não foram treinados e podem até não entender de autismo. São como um mero companheiro a mais. Frequentemente, um companheiro muito amável, alguém que tem boas intenções e que às vezes se torna a tábua de salvação para uma pessoa com autismo. Dean Beadle é um jovem britânico com síndrome de Asperger que conseguiu se dar muito bem em escolas regulares durante o período de escolarização. Hoje, é um adulto que exerce uma profissão. Sua principal atividade é dar palestras sobre autismo, o que faz com muita competência. Além disso, ele canta e dança em parceria, e faz isso muito bem. Tem uma vida tranquila e é um adulto autista bem-sucedido. Ele atribui todo o seu sucesso à auxiliar de educação que teve. Afirma que ela salvou a pátria, fez com que a escola fosse suportável e o ajudou a compreender o que se passava. Portanto, a ajuda de auxiliares de educação pode ser eficaz, mas isso depende muito mais dos indivíduos do que do sistema. Para o sistema dar certo, é preciso que os auxiliares de educação recebam o devido treinamento e tenham oportunidade de diálogo com o respectivo professor. Muitas vezes, as pessoas contratadas para essas funções são mal remuneradas. Com frequência, são mães que levam os filhos à escola antes de irem para a escola onde atendem a criança com autismo. Com isso, só chegam junto com a criança que vão atender. E o mesmo acontece ao final do dia. Terminada a aula, elas saem apressadas para buscar seus próprios filhos na outra escola. Sendo assim, quando é que essa auxiliar vai ter tempo, ao longo do dia, para trabalhar com a professora da turma e entender os objetivos que ela pretende alcançar numa certa lição? Ter esse tempo é condição para que a auxiliar antecipe possíveis problemas e ajude a pessoa com autismo a se preparar para eles. Tendo esse tempo, ela pode, por exemplo, fazer uma espécie de pré-ensaio de conceitos difíceis que serão utilizados na lição. Ou seja, ela pode planejar e organizar o apoio à aprendizagem da criança. Esse tipo de preparo é bastante raro, e o papel da auxiliar de ensino acaba sendo o de ajudar a criança a dar um jeito de conseguir chegar ao final do dia. Isso pode até ser útil, em parte, mas dificilmente é educacional. Além disso, pelo fato de estar ali sentada, essa pessoa pode se tornar uma barreira para a inclusão, porque as outras crianças certamente não vão interagir com um colega que vem para a escola com o seu próprio adulto. É muito inibidor. Uma auxiliar de educação bem treinada poderia, inclusive, trabalhar com as outras crianças
e ajudar a criar brincadeiras que também envolvessem a criança com autismo na hora do recreio. Outra tarefa útil para auxiliar seria pensar em atividades que ajudassem a fazer a transição de uma área para outra da escola. Há várias coisas que poderiam ser feitas, mas o que quase sempre acontece é que na hora do recreio, quando a criança é mandada para o pátio, a auxiliar vai fazer a sua pausa do café. Muitas vezes, os auxiliares apenas acompanham a criança dentro da sala de aula. Este é um modelo que pode funcionar com crianças que têm apenas dificuldades de aprendizagem. Mas não é nessa área que a criança com autismo precisa de apoio e ajuda. Essa criança precisa de auxílio em situações sociais, nos períodos depois das aulas e entre as aulas. E muitas vezes é exatamente nesses momentos que o auxiliar não está disponível. Além disso, o auxiliar pode entender que tem o papel de concluir tarefas. Imagine que a tarefa dos alunos é desenhar um mapa, e a criança com autismo tem dificuldades. O auxiliar de educação, que talvez não entenda muito de mapas, nem de autismo, e talvez nem mesmo conheça suficientemente a criança, pode acabar fazendo o mapa por ela. Isso é mais fácil do que ajudar a criança a desenhar o mapa ou a compreender o que deve ser feito. Como consequência, a criança com autismo vai deixando de se esforçar, já que outra pessoa está fazendo o trabalho por ela. Esse fenômeno é chamado de incapacidade aprendida. A criança aprende que não é muito boa em certas atividades e que alguém fará as tarefas no seu lugar. Isso é quase o oposto do que se espera da educação. É bom ter outras crianças por perto, especialmente se elas puderem ser agentes de apoio para a criança autista. Isso seria melhor do que ter uma auxiliar sentada ao lado dela. Seria muito mais interessante que a auxiliar treinasse e incentivasse as outras crianças a ajudá-la e dar apoio à pessoa com autismo, em vez de fazer o trabalho por ela. Os auxiliares também podem ajudar a organizar pequenos grupos, como os grupos de legoterapia. Nessa atividade, todas as crianças colaboram para construir, juntas, uma estrutura de Lego, todas trabalhando para atingir o mesmo objetivo e com papéis bem definidos que o auxiliar pode delinear previamente. Esta é a contribuição da professora Rita Jordan sobre o papel do auxiliar de educação. Dá muito o que pensar, não é? E é muito importante que toda essa reflexão instrumentaliza você para avaliar qual é o tipo de inclusão que o seu filho ou sua filha com autismo está recebendo na escola. E para reforçar a nossa capacidade de observação e análise, a professora Rita vai trazer, no próximo episódio, o caso real, e não muito raro, de uma inclusão que se mostrou uma farsa. Há muito para aprender. Não perca. Encontro você lá. Fique bem.